Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a narrativa da área policial, tanto a nível do nosso estado de Alagoas, quanto os registros de ocorrência pertinentes ao 10º BPM e às 11 unidades jurisdicionadas ao 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 aqui em Palmeira dos Índios. Comece por estes, mencionando de primeira o BO 1446-876, entregar veículo a pessoa inabilitada. Durante rondas ostensivas no centro de Palmeira dos Índios, a guarnição do Tático Urbano realizou a abordagem de um motociclista após identificar um volume na região da cintura, que posteriormente foi confirmado tratar-se de um aparelho celular. No decorrer da fiscalização de trânsito, verificou-se que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. A proprietária do veículo, que compareceu ao local, admitiu ter entregue a motocicleta ao jovem, mesmo ciente de que ele era inabilitado. Diante da infração, os envolvidos foram conduzidos ao Centro Integrado de Segurança Pública de Palmeira dos Índios, onde foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, além das autuações administrativas pertinentes. Após os procedimentos legais e a coleta das assinaturas, o veículo foi liberado para um condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 9h50 do dia 6 de fevereiro do ano 2026, em frente à Academia Barcelona, no centro, no município de Palmeira dos Índios. Perturbação do sossego ao trabalho alheio. A guarnição de Ronda Patrulha 9, durante patrulhamento ostensivo, percebeu um ruído excessivo proveniente de uma motocicleta audível a longa distância, caracterizando possível perturbação do sossego. Durante a averiguação, constatou-se que o veículo utilizava escapamento com descarga livre, em desacordo com a legislação de trânsito. Foi realizada a abordagem do condutor e, diante das circunstâncias, as partes envolvidas foram conduzidas até o CISP de Cacimbinhas, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência com fundamento no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Após a regularização do escapamento e a conclusão do procedimento, o veículo foi liberado para um condutor habilitado. Foram lavrados os autos de infração por conduzir o veículo sem habilitação e por utilização de descarga livre. O fato foi registrado às 12h40 do dia 6 de fevereiro do ano 2026, no centro, no município de Cacimbinhas. BO 1447-018, entregar veículo a pessoa inabilitada. Durante rondas ostensivas na rua Dom Epaminondas, em Estrela de Alagoas, uma guarnição da Polícia Militar abordou um motociclista após identificar um ruído excessivo proveniente do escapamento do veículo. Na fiscalização, os agentes constataram que o condutor era um adolescente de 14 anos sem habilitação. O menor informou que o veículo pertencia a um familiar de 22 anos que teria permitido a condução. A prática configura crime previsto no artigo 310 do CTB por entregar veículo a pessoa não habilitada. A polícia constatou ainda que a motocicleta utilizava escapamento do tipo descarga livre, o que caracteriza a infração de trânsito e possível perturbação de sossego, conforme a Lei de Contravenções Penais. Foram aplicados os respectivos autos de infração, AITs, o TCO também. O proprietário foi localizado e conduzido ao CISP de Estrela de Alagoas para a lavratura de um TCO. Após os procedimentos e a regularização do veículo, a motocicleta foi liberada para um condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 18h06 de ontem, sexta-feira, 6 de fevereiro do ano em curso, no centro, no município de Estrela de Alagoas. BO 1447-070, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Uma operação da Polícia Militar foi mobilizada para desobstruir a rodovia L115 na altura do povoado Barro Preto. A via estava completamente interditada em ambos os sentidos devido a uma manifestação popular. Após um período de negociação, as equipes conseguiram a liberação da pista. Durante os trabalhos de desobstrução, os policiais flagraram um motociclista, conduzindo uma Honda Pop 110 branca pela contramão de direção, colocando em risco a segurança dos demais motoristas que seguiam o fluxo regular. Ao realizar a abordagem, a guarnição constatou que o condutor não possuía CNH. Diante da infração e do perigo de dano gerado, foi lavrado um TCO com base no artigo 309 do CTB.
Além das providências criminais, foram aplicados os autos de infração por dirigir sem habilitação e por transitar pela contramão em via de sentido duplo. O veículo foi liberado no local após a apresentação de um condutor devidamente habilitado. O autor assinou um termo de compromisso para comparecer à justiça quando fosse solicitado. O fato foi registrado às 19 horas e 55 minutos desta sexta-feira, na zona rural, no município de Igaci. E finalizo com o boletim 1447-148. Entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de RP3, durante rondas, realizou a abordagem de um indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Pop cor branca. Logo foi constatado que o condutor não possuía habilitação, que ele informou que o veículo foi emprestado por um familiar, proprietário da motocicleta, o qual também confirmou os fatos. Diante do crime previsto no artigo 310 do CTB, foi lavrado um TCO e o condutor do veículo afirmou o compromisso de comparecimento em juízo. Foram confeccionados os autos de infração cabíveis e a motocicleta foi liberada para um condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 22 horas e 5 minutos de ontem, sexta-feira, 6 de fevereiro do ano 2026, no centro, no município de Maribondo. Dessa maneira, a gente finaliza as 5 ocorrências registradas nas últimas 24 horas em termos de 10º BPM. E, claro, as 11 unidades pertinentes ao mesmo, a ele. Agora eu quero já começar a mencionar a área policial a nível do nosso estado de Alagoas. Começo dando prioridade que o Ministério Público oferta denúncia contra a babá acusada de maus tratos à criança autista. Ouvidas testemunhas com relatos estarrecedores sobre atos de violência praticados contra o menino com transtorno do espectro autista, o TEA, em Arapiraca, o Ministério Público de Alagoas, através da Promotoria da Infância e da Juventude da comarca, ofertou uma denúncia contra a babá contratada para cuidar da criança enquanto a mãe se ausentava para o trabalho. Pelos depoimentos das testemunhas e pelos demais documentos acostados aos autos, restaram indiscutíveis a autoria delitiva. No dia 30 de janeiro, a promotora de justiça, doutora Viviane Farias, titular da mencionada unidade ministerial, já havia instaurado um procedimento preliminar e acionado as autoridades competentes para que fossem adotadas todas as medidas investigatórias e elaborado o inquérito policial. A promotora entendeu o caso como uma estupidez, enfatizando que a vítima, além de já ser vulnerável pela idade, era portadora do TEA, suporte 3 e não verbal, que torna mais grave a situação quanto aos atos praticados. Abre aspas, sustentaremos após os depoimentos escolhidos que ela atentou contra a vida da criança, em defesa e com limitações de forma consciente e voluntária, e reincidentemente a submetia a agressões física e verbal, com palavras de baixo calão, afetando o fator psicoemocional do menino. Para o MP, a denunciada incidiu na prática de tortura, castigo, inclusive teria comentado que mataria o infante, afirmou a promotora. O exame de corpo de delito comprovou as suspeitas, afirmando a existência de lesões no corpo da criança. No entanto, conforme o entendimento do Ministério Público de Alagoas, as condutas imputadas à denunciada ultrapassam os limites do crime de maus tratos e lesão corporal. Esmiuço que polícia investiga caso de adolescente queimada por companheiro. Que caso triste esse também. A Polícia Civil iniciou as investigações sobre um caso de violência doméstica contra um adolescente de 16 anos que tiveram início nesta semana lá no povoado São Cristóvão, zona rural de Maravilha, sertão alagoano. O inquérito apura uma sequência de crimes que inclui agressões físicas e verbais, ameaças de morte, um ataque com fogo e uma tentativa de homicídio atribuídos ao ex-namorado da vítima, um adolescente também de 17 anos. De acordo com as informações iniciais, a jovem manteve um relacionamento de cerca de 10 meses com o suspeito. Nesse período, os dois passaram a morar juntos e, segundo o relato da vítima, as agressões se tornaram frequentes. Ainda assim, ela não havia procurado ajuda até que a violência atingiu um ponto extremo no início deste ano. Mês passado, após mais um episódio de agressão, o suspeito teria tentado matar a adolescente por esganadura. Antes disso, em novembro, ocorreu um dos ataques mais graves. Depois de uma discussão doméstica, o agressor ateou fogo no corpo da jovem. As queimaduras foram severas e a vítima ficou internada por cerca de 3 semanas em um hospital de Arapiraca. Diante desse terrível histórico, a adolescente decidiu romper o silêncio.
Na manhã da última quarta-feira, ela procurou a delegacia e registrou a ocorrência detalhando todas as agressões sofridas ao longo do relacionamento. O depoimento deu início formal às investigações que agora buscam reconstruir a cronologia dos fatos, ouvir testemunhas e reunir provas dos crimes relatados. Além dos ataques físicos, o caso também envolve ameaças explícitas de morte. Mensagens de voz atribuídas ao agressor passaram a integrar a apuração e reforçam o clima de intimidação vivido pela vítima, com declarações que indicam desprezo pelas consequências legais e a intenção de repetir a violência. Trago à tona que Polícia Civil cumpre mandados de prisão por crimes ocorridos na década de 90 em Alagoas. A Diretoria de Inteligência Policial, a DIMPOL, da Polícia Civil do nosso estado, através da coordenação do delegado Dr. Thales Araújo, cumpriu 2 mandados de prisão expedidos pela comarca de Maravilha, relativos ao crime de tentativa de homicídio. As ações aconteceram em São Sebastião e Porto Real do Colégio, após investigações que resultaram na localização dos alvos, que se encontravam foragidos da justiça. Os crimes aconteceram em datas distintas nas décadas de 90, na década de 90, em municípios do Sertão Alagoano, envolvendo o uso de arma de fogo contra vítimas que sobreviveram às agressões. Em ambos os casos, houve condenação judicial e expedição de mandados de prisão que não haviam sido cumpridos até então. Após a prisão, os homens foram conduzidos à Central de Polícia de Arapiraca para os procedimentos legais cabíveis e, posteriormente, colocados à disposição do Poder Judiciário para a audiência de custódia. Exalto que furto de 500 metros de cabos de cobre deixa viaduto da PRF sem iluminação. Isso mesmo, cerca de 500 metros de cabos de cobre foram furtados nas imediações do viaduto da antiga Polícia Rodoviária Federal, cidade universitária, e deixou parte da região sem iluminação. O problema foi identificado na última sexta-feira pelas equipes da Autarquia Municipal de Iluminação Pública de Maceió. Segundo o Ilumina, o furto dos cabos geraram um prejuízo aos cofres públicos superior a R$50 mil e compromete o funcionamento do sistema de iluminação em uma das principais vias de acesso à capital. O diretor-presidente da Ilumina, o Gutenberg de Mello, ele reforçou que esse tipo de crime impacta diretamente a prestação de serviços públicos, prejudicando a segurança e a mobilidade da população, além de gerar custos adicionais para a recomposição da rede de iluminação. Trago à tona que duplo homicídio em Matriz de Camaragibe deixa tio e sobrinho mortos e mulher ferida. Um duplo homicídio foi registrado na madrugada de ontem, sexta-feira, 6 de fevereiro, em Matriz de Camaragibe, no norte de Alagoas. Criminosos armados invadiram a residência no conjunto habitacional Bom Jesus, conhecido como Conjunto Cícero Cavalcante, e executaram 2 jovens, além de ferirem uma mulher. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram à Rua da Assembleia por volta das 2 horas, invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram Bruno Silva dos Santos, de 27 anos, e Adilson Rafael Silva dos Santos, de 18 anos, que morreram no local. Uma mulher, esposa de uma das vítimas, foi baleada na perna. Destaco que o Ministério Público de Alagoas divulga sumiço de grafiteiro colombiano visto pela última vez em Maceió. O MP divulgou nesta sexta-feira informações sobre o desaparecimento do grafiteiro colombiano Jefferson Steve Castro Ocampo. Ele teria sido visto pela última vez na cidade de Maceió. O caso não é recente, mas a família mantém a esperança de localizar o jovem e intensificou as buscas após receber a confirmação de que a capital alagoana foi o último local onde ele esteve. De acordo com o MP do nosso estado, um amigo de Jefferson procurou imediatamente o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLIDE, mas foi informado de que não havia registro de boletim de ocorrência. Diante disso, a promotora de justiça, doutora Marluce Falcão, orientou que fosse feito o registro formal do desaparecimento em uma delegacia como comunicante para oficializar as buscas. Ainda, segundo o MP, houve contato com a delegada Luci Mônica, da Delegacia do Turista, que disponibilizou uma policial bilíngue para prestar atendimento, considerando que o desaparecido é estrangeiro.
Exalto que homem com antecedentes criminais é assassinado a tiros quando chegava em casa. A Polícia Militar registrou mais um homicídio por arma de fogo em Maceió. Durante a tarde de ontem, sexta-feira, na Travessa Vitória, no bairro Jacintinho, nas proximidades da feirinha do bairro, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e não resistiu. Segundo as primeiras informações, a vítima, identificada como Marcelo da Silva Vieira, de 27 anos, foi alvejada por vários tiros enquanto chegava em casa. No momento do crime, ele carregava um celular nas mãos e uma mochila nas costas. Os policiais encontraram a vítima caída em via pública e confirmaram o óbito no local. E finaliza o nosso relato discorrendo que incêndio de grandes proporções destrói pastagem na zona rural de Arapiraca. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma área de pastagem localizada às margens da rodovia Antônio Rosa, que dá acesso ao povoado Vila Aparecida, zona rural de Arapiraca. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares, chamas se alastraram rapidamente por uma extensa área de vegetação seca, atingindo diferentes propriedades da região e gerando preocupação entre moradores e motoristas que trafegavam pela via. Segundo informações iniciais, o fogo teria sido iniciado por uma pessoa que ateou chamas em um ponto próximo ao antigo lixão da região de Bom Jesus, área conhecida por registros recorrentes de queimadas. A partir daí, o incêndio se espalhou com velocidade devido ao tempo seco, à vegetação inflamável e à força do vento, criando múltiplos focos ativos atrás da serra. Qual é a que está faltando aqui na minha pauta? Cão comunitário é vítima, perfeito, Jorge Eduardo, bem lembrado. Cão comunitário é vítima de golpes de faca em condomínio de luxo em Maceió. Caríssimos, a Delegacia dos Crimes Ambientais e Proteção Animal, a DECAPA, sob o comando do delegado Dr. Robervaldo Davino, instaurou um procedimento para investigar a agressão sofrida por um cão comunitário, vítima de um golpe de faca em Maceió. Tudo que não presta vira modinha. Depois do cão-orelha, não é possível. O animal, chamado Damião, vive nas proximidades de um condomínio de luxo e recebia cuidados coletivos dos moradores da região, que garantiam sua alimentação e bem-estar. O caso gerou comoção entre os residentes que relataram a crueldade do ato praticado contra o cão. O DECAPA informou que já iniciou as diligências para apurar as circunstâncias do crime, identificar o responsável pela agressão e responsabilizá-lo conforme a legislação vigente, que considera maus tratos a animais como crime. Informações que possam auxiliar a investigação podem ser repassadas de maneira anônima através do Disque Denúncia, o 181 da Polícia Civil. Dessa maneira, a gente finaliza todos os acontecidos nas últimas 24 horas dentro do nosso estado de Alagoas e também a narrativa dos boletins de ocorrência em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar sediado no CISP 2 aqui em Palmeira dos Índios. Falou a radialista advogada Aline Canuto.